Salve galera, Teus aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês um vídeo aí sobre o pet Tartaruga de Guerra. Bom, como vocês já devem ter visto, já existe um DD Series dos pets sobre a Tartaruga de Guerra, porém, o vídeo de hoje é mais focado na função Super Despertar. Apesar da Tartaruga já ser um pet antigo e já ter os equipamentos despertados desde que lançou, quando lançou a função Super Despertar e Transcender, ela não foi inclusa nessa função de imediato. Porém, na última atualização 12.8, veio aí pra gente o Super Despertar 2, 3 e o Transcender pro Pet Tartaruga, tá? Então, o vídeo de hoje vai ser focado nisso. Super Despertar 2 e 3. O Transcender eu só vou dar uma palhinha ali de como que é, né? Só para relembrar vocês, mas o nosso foco mesmo vai ser o Super Despertar 2 e o Super Despertar 3, fechou? Bom, então passando aqui pro nosso Pet Tartaruga, já deixei tudo organizadinho aqui pra gente. Eu quero dar só uma observação antes de começar a explicar as habilidades para vocês, tá? Quando a gente fala de equipamentos despertados, tem uma observação que poucas pessoas se lembram ou às vezes nem sabiam, que é quando você vai falar sobre uma habilidade ativa despertada, automaticamente, por ela ser uma habilidade ativa, ela tem que vir no machado do seu pet, tá? Então, a habilidade ativa, ela só vem em equipamentos que forem ali machados, beleza? E aí, quando falamos de habilidades passivas, né, em contrapartida, nós só teremos elas na roupa e no chapéu, tá? Então, toda vez que eu falar sobre uma habilidade ativa para vocês, ela sempre vai vir apenas no machado do pet. E toda vez que eu falar para vocês sobre a habilidade passiva do pet, ela pode vir tanto no chapéu quanto na roupa, fechou? Então, passando para nossas habilidades, a gente tem aqui a primeira habilidade, que é o míssil de casco de tartaruga. Essa habilidade no despertado antigo, né, no despertado que a gente já conhece, basicamente fala pra gente que a gente vai jogar um casco duro de tartaruga e esse casco vai dar 220% de dano no alvo que a gente acertar, e esse dano é 100% de certeza de que é um ataque crítico, beleza? E aí, além disso, quando você utiliza essa habilidade, ele vai dar aleatoriamente para 2 companheiros de equipe 20% de redução de dano por 3 rodadas. E caso você esteja sozinho, né, caso você esteja num combate 1v1 ou 1v2, enfim, caso só tenha você vivo da sua equipe, você vai receber esses 20% de redução de dano ao invés de algum companheiro seu, beleza? Quando a gente coloca essa mesma habilidade no Despertado 2, ela vai permanecer esses efeitos, porém a gente vai ter um adicional agora. E basicamente, quando você utilizar essa habilidade, você vai receber aí 20% de vida com base na sua vida total. Então, se eu tenho 100 mil de vida no total, no combate, quando eu utilizar essa habilidade no Despertado 2, eu vou receber ali 20 mil de vida. E aí, esses 20 mil de vida, eles permanecem ali, tá? Até você perder eles, né? Eles não ficam ali durante só as 3 rodadas, fechou? Quando a gente coloca essa mesma habilidade no Despertado 3, ele vai permanecer todos os efeitos do Despertado 1 e 2, e agora nós teremos um segundo adicional, que basicamente você vai receber ali 15% a mais de resistência à queimação. Bom, passando para nossa próxima habilidade, nós temos aqui a habilidade Armadura de Kyle, ou Kyle, não sei como se pronuncia. Eu vou falar Kyle. Basicamente, pessoal, quando você utiliza essa habilidade, você vai invocar, né, a armadura de Kyle em volta de você. E aí, durante esse efeito, que dura 3 rodadas, você vai aumentar a sua armadura em 80% e vai evitar 90% de chance de seu inimigo te acertar um ataque crítico. E além disso, né, ele diz ali que o volume da colisão se torna maior e parte do ângulo fica imune a dano por 3 rodadas. Pessoal, o que significa esse imune a danos? Basicamente, o seu inimigo não consegue fazer erosões no mapa nesse raio, né? E a armadura te protege. Ele até consegue te cavar por baixo, por exemplo, que é onde não tem a armadura, mas se ele tentar te tatuzar acertando você pela cabeça, ele não vai conseguir, beleza? Então, uma habilidade aí bem defensiva, né?
Quando a gente equipa o Despertado 2, essa habilidade, ele vai permanecer os mesmos efeitos, porém, agora ele tem um adicional e hoje ele é um adicional muito significativo, que basicamente vai reduzir o ataque mágico do seu inimigo em 50%. Pessoal, para pets que tem buff de ataque mágico, como por exemplo a Fênix, né, que tem ali a Faísca de Fogo, acho que é Faísca de Fogo mesmo o nome da habilidade, que aumenta o ataque mágico e resistência mágica, essa habilidade aqui é muito, muito forte, tá? Então, ele tem esse adicional aí de reduzir 50% do ataque mágico. E quando a gente equipa o Despertado 3, essa habilidade, ele vai permanecer os efeitos, né? Do Despertado 1 e 2, tá? E agora a gente vai ter um segundo adicional, que é, basicamente, você vai ter uma resistência à perfuração aumentada em 12%, tá? Então, se o seu inimigo utilizar perfurante em você, você vai ter uma resistência de 12% em cima dessa perfurante. Fechou? Bom, passando então para nossa terceira e última habilidade ativa do Pet Tartaruga, nós temos aqui a habilidade de Tarzan. Pessoal, basicamente essa habilidade, quando está no Despertado 1 e você utiliza ela em batalha, vai aparecer uma tartaruga gigante que vai atacar fortemente no chão. Ou seja, ela vai dar um porradão no chão, né? Assim, na nossa linguagem um pouco mais... um pouco menos formal, para vocês entenderem. E aí esse porradão vai causar 150% do dano base, mais 300% da sua armadura nos inimigos, beleza? Além disso, os inimigos vão ser proibidos de utilizar avião ou de se movimentar, então eles não vão poder andar para nenhum dos lados e nem utilizar o avião. Muito bom aí para combar, por exemplo, com quem utiliza labareda da Fênix, que daí o seu amigo utiliza a labareda, você vai lá e usa essa habilidade, o inimigo não vai conseguir sair da queimação, raposa, enfim, outros pets que tem queimação em área, fechou? Quando a gente equipa essa habilidade no Despertado 2, permanece os mesmos efeitos, porém agora a gente tem um adicional, que é basicamente, além do inimigo não poder andar e nem voar, ele também não vai poder utilizar a habilidade ativa do pet dele, fechou? E quando a gente coloca ela no Despertado 3, vai permanecer os efeitos do Despertado 1 e do Despertado 2, porém agora a gente tem um segundo adicional, que é resistência à queimação aumentada em 15%. Bom, começando então nossas habilidades passivas do Pet Tartaruga, nós temos aqui a habilidade de Amizade com a Unidade. Pessoal, essa habilidade no Despertado 1, basicamente quando você estiver utilizando ela, vai te proporcionar um aumento na sua redução de dano em 20%. E além disso, cada companheiro de equipe seu pode oferecer um adicional de 10% nessa redução de dano. Então, se você tiver um GVG, por exemplo, ao invés de 20%, você vai receber 30% de redução de dano, porque você tem mais um companheiro de equipe. Fechou? Porém, tem uma observação ali embaixo. Essa habilidade fornece no máximo 30% de dano e um limite adicional de vida útil de 10%. Basicamente, a parte da vida é que você vai receber ali 10% da sua vida total. Então você vai receber uma vida ali, né, de 10% com base na sua vida total. E também, caso você esteja num 4v4, por exemplo, você deveria, teoricamente, receber 50% de redução de dano. Porém, o máximo de redução de dano que a habilidade pode fornecer é 30%, tá? E além disso, quando você é atingido com algum tiro, o seu oponente, ele não pode... O dano desse tiro não pode ultrapassar 25% da sua vida máxima. Então vamos supor que você tem 100 mil de vida e o seu oponente manda um tiro e ele normalmente tiraria 80 mil de vida, que é ali 80% da sua vida. Quando essa habilidade está equipada, ao invés de ele tirar 80 mil, ele vai tirar no máximo 25 mil, que é 25% da sua vida, no caso ali de 100 mil de vida, fechou? Então, muito forte aí essa habilidade. Quando a gente equipa ela no Despertado 2, ele vai permanecer os mesmos efeitos, entretanto, com algumas diferenças nos valores. Bom, a diferença basicamente, quando você tiver com ela equipada, ao invés de você receber de início 20%, você já vai receber 30%. E aí vai continuar aquela questão do seu companheiro fornecer mais 10%. E agora tem uma segunda observação,
que é que o aumento máximo de redução de dano que a habilidade fornece é de 40%. Então antes era 30%, agora é 40%. Fechou? E quando a gente coloca ela no Despertado 3, a gente permanece com os efeitos do Despertado 1 e 2, porém agora a gente tem um novo adicional que é o aumento da resistência à perfuração em 12%, que é aquele mesmo efeito que eu comentei. Caso alguém acerte um tiro com um perfurante em você, você vai ter uma resistência de 12% em cima dessa perfurante, beleza? Bom, passando então para nossa segunda habilidade passiva e penúltima habilidade do Pet Tartaruga, nós temos aqui a Provocação do Desespero. Pessoal, basicamente, quando essa habilidade está no Despertado 1 e você estiver com ela equipada, quando você atingir 30 de mana do pet, você vai iniciar o estado de Provocação. E basicamente, quando você estiver nesse estado, todos os tiros que estiver caindo ali a 2 de distância de você, vai ser atraído até você. Então, é como se um tiro do seu inimigo criasse mira até você. Até aí você pode pensar que pode ser um debuff essa habilidade, né? Porém, quando esse tiro é atraído até você, você reflete um dano no seu oponente, que é com base em 80% da sua armadura, mais 800 pontos. E aí essa habilidade dura 2 rodadas. Então, por exemplo, vamos supor que o seu oponente tem um pet macaco. Esse reflexo, ele pode ignorar a palha do pet macaco e fazer com que seu oponente mate ele mesmo, entendeu? Então, é uma habilidade muito boa aí nos dias atuais também. Ela lembra muito a habilidade reflexo lá da formiga e também aquela habilidade que eu não lembro o nome, eu acho que é espinhos, lá da Temper, que é muito utilizada também nos combates. Quando a gente coloca essa habilidade no Despertado 2, ele vai permanecer o mesmo efeito, entretanto com um adicional que é o seguinte: todos os ataques elementais do inimigo são reduzidos em 50%. Então, se o seu inimigo tem ali 12 mil de ataque de terra, ele vai passar a ter 6 mil de ataque de terra contra você durante essas 3 rodadas. Tem essa outra observação. Não, perdão, é 2 rodadas mesmo. Então ele vai ter ali menos 50% do ataque de terra dele durante 2 rodadas quando essa habilidade estiver ativa. Entendeu? E colocando essa habilidade no Despertado 3, permanece ali, né, o efeito do Despertado 1 e 2, porém com um segundo adicional agora, que é basicamente resistência à perfuração em 12%. E vocês já estão acostumados que eu já falei em outras habilidades aqui. Chegamos então na nossa última habilidade despertada do Pet Tartaruga, que é a habilidade Sensação de Fundo. Pessoal, quando você tiver com essa habilidade aí despertado equipada, todo tiro que você receber, você vai recuperar 5 mana. Além disso, né, quando essa habilidade está equipada, ela proporciona para você um aumento de 10% de resistência mágica e armadura ao mesmo tempo, beleza? E tem um outro adicional dessa habilidade que é, caso você empilhe até 4 camadas por 2 rodadas, você vai restaurar 15 de mana por rodada, beleza? Quando a gente coloca essa habilidade no Despertado 2, vai permanecer esse efeito, porém, agora a gente tem um adicional muito bom, por sinal, que basicamente você vai ficar imune a um dano fatal e vai restaurar 30% da vida máxima, acionado até uma vez por batalha. Então, vamos supor que você está ali com 10 de vida, e aí o seu inimigo vai matar você no próximo ataque, e você tem essa habilidade de Despertado 2 equipada. Basicamente, você não vai morrer. Você vai permanecer vivo e ainda vai restaurar 30% de vida máxima. Ou seja, se você tem 100 mil de vida, você vai voltar ali com 30 mil de vida. E aí essa habilidade pode ser acionada até uma vez por batalha, beleza? Quando a gente coloca essa habilidade no Despertado 3, nós vamos ter os mesmos efeitos do Despertado 1 e 2, porém agora a gente tem um segundo adicional, que é basicamente um aumento de resistência à queimação de 15%, beleza? Também esse efeito vocês já estão familiarizados aí, eu já falei outras vezes aí ao decorrer do vídeo. Bom, sobre as habilidades a gente finalizou por aqui, beleza? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu vou só dar uma palhinha bem rapidinho sobre o que é o Transcender, né? Basicamente, o Transcender ele se encontra aqui na aba de Despertar do Pet, na terceira subdivisão aqui dessa aba, né?
que é um despertar, que aqui é onde você vai despertar o equipamento requintado para um equipamento do pet despertado. O super despertar, que é onde você vai despertar pro 2 e depois pro 3. E o transcender, que é onde você vai conseguir unificar 2 equipamentos em um só. Porém, para você conseguir unificar 2 equipamentos em um só, esses 2 equipamentos eles precisam ser os mesmos equipamentos. Então, por exemplo, eu não consigo unificar chapéu com roupa, tá? Eu só consigo unificar chapéu com chapéu. E ambos os dois precisam estar despertado 3, tá? Você não consegue unificar um despertado 1 com um despertado 3. Ou um despertado 3 com um despertado 2. Ambos os dois eles têm que estar despertado 3, beleza? Deixa eu só pegar uma pedrinha ali para eu poder transcender esse equipamento e mostrar para vocês como é que fica. Pera aí. Bom, peguei aqui a pedrinha. Basicamente, você vai pegar aqui um despertado 3 e outro despertado 3 e transcender. Aí, assim que você confirmar, ele vai te dar um outro equipamento que não vai aparecer ali porque já está transcendido. E esse outro equipamento vai ser com as duas habilidades que você unificou nos equipamentos, beleza? Então, eu tinha ali a unidade amor em um equipamento e a contra-ataque em outro. E aí eu transcendi os 2 equipamentos em um só. E agora eu tenho um único equipamento com 2 habilidades. Então, se eu equipar aqui, ó, eu vou ter essa habilidade e essa despertada, que são as duas que estão descritas ali, beleza? Com isso, a gente finaliza o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa nos comentários se vocês acham que a tartaruga vai voltar a ser um pet competitivo, né? Porque a tartaruga ela já foi um pet que dominou o jogo. Só que é aquilo, né? O jogo ele vai atualizando, funções novas, o meta vai mudando e tal. Acabou que ela saiu um pouco do cenário. Porém, agora com o Super Despertar, eu acho que tem sim uma possibilidade da gente ver mais ela em combate, né? E a gente pode perceber também que é um pet muito defensivo. Praticamente todas as habilidades dele dá algum tipo de redução. Então é um pet muito bom para quem faz duo. Eu, por exemplo, utilizava a tartaruga numa conta level 30 minha e eu fazia justamente suporte pro meu duo. Porque eu conseguia tancar legal, e aí nesse tanque que eu tinha, eu conseguia meio que puxar a distração dos inimigos para mim, pro meu duo poder atacar os inimigos e a gente ganhar a partida. Então, esse pet é muito bom para esse tipo de ocasião e também para combates 1v1, dependendo do pet que você tiver contra, beleza? Então, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, se a tartaruga ela vai ou não voltar a aparecer mais aí nos combates, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e falou!